Noite, mais uma live aqui falando sobre leilões de imóveis. Você acha que é possível o investimento te enriquecer? Bom, a resposta para essa pergunta, antes de eu conhecer o universo dos leilões, era que não. Nenhum investimento pode me enriquecer. O investimento pode até gerar alguma renda, né? Trazer alguma lucratividade, mas via de regra o investimento não te enriquece. Mas e por que então que os leilões de imóveis têm a capacidade de te enriquecer, né? Se você entrar mesmo definitivamente nesse mercado. Isso é porque os leilões de imóveis, né? A explicação para isso é porque os leilões de imóveis têm uma característica diferenciada da maioria dos investimentos, né? Da quase totalidade mesmo dos investimentos. Nos leilões de imóveis, você tem não só uma modalidade de investimento, como também uma modalidade ali conjunta, né, junto com o investimento, uma modalidade de empreendimento, né? Eu não acredito em nada que você não tenha que colocar a mão na massa, né, para gerar riqueza. É ilusão você dizer que você vai ter uma modalidade de investimento, que você vai colocar o seu dinheiro lá, né? E ele passivamente, né, sem você fazer o mínimo esforço, vai se transformar, né, num patrimônio consistente, numa fonte de renda realmente consistente. Isso não existe, né? Isso definitivamente não existe, porque o que gera riqueza é o seu movimento, né? É você fazer com que o seu dinheiro ele movimente e aí sim, você vai gerar riqueza com consistência. Então, os leilões de imóveis, eles te possibilitam exatamente isso. Que você tenha em conjunto ali com o investimento, na mesma modalidade de atividade, você tenha o investimento em si, que é sim, indiscutivelmente um investimento, mas você tenha também aí um empreendimento, né, em conjunto ali, junto, né? Você vai passar a ser um investidor, né, em leilões de imóveis e que tem uma atividade, né, que é comprar e vender esses imóveis e contabilizar o seu lucro ao final. E para isso, como eu sempre digo, você precisa de orientação jurídica, né? Acima de tudo, a orientação jurídica fará a diferença nas suas arrematações e no sucesso do seu empreendimento. Então, por isso que eu te convido, né? Reafirmo o convite de estar aqui nos seguindo aqui no Instagram, que aqui eu ensino tudo absolutamente gratuitamente, né? Você não vai precisar comprar curso aqui para você aprender, né, exatamente tudo aquilo que você precisa minimamente saber para entrar nesse mercado. Não vai entrar nesse mercado de forma aventureira, não aventure com o seu dinheiro. Então hoje eu quero falar para vocês aqui de um receio que muitos investidores têm quando eles pensam e cogitam de entrar, né, nos investimentos, né, no empreendimento dos leilões de imóveis, né, quando eles cogitam de partir para esse mercado extremamente promissor, que tem enriquecido muita gente mesmo, né. Há um problema que sempre vem na mente desse investidor, dessa investidora. Mas e aí? Os imóveis estão praticamente na sua totalidade ocupados, né? Nos leilões extrajudiciais principalmente. Como que eu vou, né, desocupar esse imóvel? Muitas vezes até na família mesmo você já deve ter ouvido algum tio seu aí dizer, né? Algum parente seu, algum amigo seu, um compadre, uma comadre, dizer, olha, eu já ouvi dizer que você comprar imóvel em leilão é uma fria, porque a maioria desses imóveis estão ocupados e você não vai conseguir desocupar tão cedo. Veja bem, aqui nós voltamos novamente naquilo que eu sempre venho ensinando aqui para vocês. Só não desocupa com a rapidez necessária, só não desocupa com a eficiência necessária quem não planejou de forma eficiente, quem não fez o necessário planejamento de forma eficiente. Por quê? Porque esse risco, né, de uma desocupação ser difícil de ser feita, ele é mensurado antes do leilão. Você vai analisar
antes do leilão. Se tem alguma ação pendente em que o ocupante ali ele reivindica algum outro direito, se tem alguma liminar num embargo de terceiro, suspendendo a transferência da posse do imóvel, né? Porque pode acontecer, e eu já vi acontecer na prática, né? Existir aí, o juiz lá do embargo de terceiro dizer, olha, eu suspendo aqui a transmissão da posse em caso de arrematação, mas não suspendo o leilão. E aí quem entra desavisadamente, né, sem fazer a necessária análise ali, né, acaba comprando um imóvel que tem uma liminar, né, já deferida para o ocupante e que garante a ele, né, a manutenção dele na posse enquanto pender a discussão naquele processo específico. Então, aqui é mais um exemplo do que eu sempre venho ensinando, que nos leilões, né, desde a questão da lucratividade que você vai ter, né, da liquidez do imóvel que você vai comprar, até o risco de você demorar a desocupar esse imóvel, esses obstáculos, né, eles podem ser totalmente retirados do seu caminho por ação sua, ação própria, né, por atitude sua, né, e para que você tenha a atitude correta, de forma a se precaver desses problemas e realmente participar do leilão para ter lucro e não chateação, né, porque tem gente também que tem chateação e tem lucro, né, na mesma arrematação, mas a nossa finalidade aqui é que você lucre sem a mínima turbulência, é que você lucre de forma consistente e tranquila, certo? Então, para que você tenha, né, esse desempenho, vai depender única e exclusivamente de você. E eu não me canso de dizer que é a única modalidade de investimento em que o afastamento, né, do risco depende única e exclusivamente do investidor, da investidora. E por que eu digo isso? Porque se você entra no leilão e faz uma análise correta e tem o conhecimento necessário para fazer uma análise correta, você terá uma proteção de 110%, não é só de 100% não, você terá uma segurança de 110%. Então no tema que nós vamos tratar hoje na live da desocupação, eu digo que só não desocupa o imóvel com a máxima rapidez possível quem não planejou antes. E quando eu digo não planejou, é quem não fez uma análise eficiente antes. Quem não buscou as informações, não buscou analisar o edital, não buscou olhar a matrícula do imóvel, não fez todo aquele checklist que a gente ensina aqui toda semana, né? Praticamente todos os dias aqui no Instagram, que é importantíssimo para a segurança e eficácia do seu investimento, né? Mas vamos lá, como funciona a desocupação? Vamos partir aqui da premissa de que nós entramos num leilão de um imóvel ocupado e as melhores oportunidades, não se iluda, as melhores oportunidades estão em imóveis ocupados, viu? E tem muita gente enriquecendo, arrematando imóveis ocupados. E assim, dentro de um planejamento, obviamente. Ninguém pode pensar que é porque os leilões de imóveis, né, tratam de um investimento consistente e seguro, que você vai poder brincar com seu dinheiro, improvisar com seu dinheiro. Eu nunca vi improvisador, né, acertar mais do que 3 vezes. Né? Acerta a primeira, a segunda, na terceira o erro vem e esse erro pode retirar todo o lucro que ele conseguiu nas 2 primeiras tentativas exitosas, né? Então, o improvisador ele corre o risco, ele brinca, né, com o investimento. O que eu quero é que você não seja um improvisador, é que você saiba planejar a sua arrematação, saiba planejar, né, a sua trajetória nesse mercado de leilões. Então nós vamos partir da premissa aqui de que nós entramos no leilão, fizemos a análise, o imóvel estava ocupado e nós falamos assim, olha, não haverá nenhum óbice de ordem jurídica, então vamos para a arrematação desse imóvel. Vamos arrematar esse imóvel mesmo ocupado. E aí a gente vai, entra no leilão e arremata.
há dois caminhos aí que eu vou ensinar para vocês hoje aqui, dependendo da espécie de leilão. A gente arrematou o imóvel. Primeiro vamos partir do pressuposto de que nós arrematamos esse imóvel num leilão extrajudicial. Como funciona a desocupação num leilão extrajudicial? Bom, veja só, os leilões extrajudiciais, eles são aqueles que, dos quais nós estamos tratando aqui, são aqueles previstos na Lei 9.514/97. Nesses leilões extrajudiciais, eles ocorrem, né? Eles ocorrem em duas praças, né? Por determinação da lei, né? E para que ele chegue aí à primeira praça, o devedor ele será intimado, né? Primeiro ele será intimado. Então assim, aqui já vai uma cerejinha do bolo aí. Se esse devedor não tiver sido intimado da data do leilão, você já terá dificuldade para desocupar. Pode ser que não tenha, porque esse devedor pode simplesmente não querer discutir, né, essa nulidade do leilão. Entretanto, o que a gente tem visto é que quando você entra no leilão e você não verifica que se foi intimado, né, da data do leilão, né, dos dois leilões, da primeira e segunda praça, esses devedores, quando eles não são intimados, eles, via de regra, procuram a justiça e conseguem aí barrar a sua tomada de posse e até anular a sua arrematação. Então aqui vai a primeira dica que eu quero te dar. Aqui nos leilões extrajudiciais, eles são realizados em duas praças. Nessas duas praças, o devedor deverá ser intimado, notificado, avisado de que o imóvel será leiloado naquelas datas específicas em primeiro e segundo leilão. Mas vamos lá, nós somos lá, né, dentro dessa hipótese exemplificativa que nós estamos trabalhando aqui nessa live. Nós arrematamos esse imóvel em conjunto aqui, né? Fizemos aqui um consórcio, digamos assim, informal, e arrematamos esse imóvel na esfera do leilão extrajudicial, e esse imóvel está ocupado. Antes de arrematar, nós já fizemos a análise das intimações, né? Verificamos que os devedores ali, o devedor e o seu cônjuge foram intimados, tá tudo certinho, o leilão excelente. Nós entramos sem medo, porque nós não somos improvisadores. O leilão não tem risco de ser anulado, porque nós analisamos isso também. Por que nós analisamos? Porque nós não somos improvisadores, nós somos planejadores. A gente planeja a nossa ação. E aí nós entramos, arrematamos e o imóvel está ocupado. Leilão extrajudicial. Presta atenção no que eu vou te ensinar agora. Você vai primeiramente, que essa é a melhor estratégia, não que seja obrigatório que você faça isso, mas a melhor estratégia é que você notifique extrajudicialmente o ocupante do imóvel. E como você faz isso? Através de uma carta com aviso de recebimento. Eu costumo fazer dessa forma no meu escritório, uma carta com aviso de recebimento. E dando um prazo, obviamente, colocando ali seus dados de contato, e dando um prazo para que a pessoa entre em contato com você e programe a desocupação, né, em um determinado prazo também que será dado nessa notificação. Agora, veja bem, esse procedimento de notificar, ele resolve 80% dos casos de ocupação. Muitas vezes a pessoa vai dizer, olha, meu imóvel já foi a leilão, porque eu estou sem dinheiro, eu quero mudar, quero sair daqui, mas eu não tenho dinheiro para pagar um caminhão de mudança. E aí você vai tirar aí mais R$400, R$500, e vai pagar esse caminhão de mudança. É muito melhor do que você entrar na justiça, né? Do que você ter que pleitear na justiça, né? Então, anote aí, não se esqueça. Primeiro passo no leilão extrajudicial, você vai notificar o ocupante para que ele saia, né, num prazo que você estabelece. No meu escritório eu sempre estabeleço o prazo de 30 dias para desocupação. E aí, o interessante nessa metodologia é que 80% desses ocupantes eles acabam por desocupar o imóvel amigavelmente, né? E muitas vezes você vai ali ajudar ele na mudança,
né? Já teve cliente meu que pagou o primeiro mês de aluguel do outro apartamento, né? Aí vai girar em torno do que você negociar com a pessoa, mas é uma hipótese muito, mas muito lucrativa e aumenta inclusive o seu lucro. Você pagar um aluguel para ele de um outro imóvel para que ele mude, ou pagar o caminhão de mudança, que é o mais comum, né? Porque a pessoa às vezes está realmente, né, falida, né? E isso aí fica um valor ínfimo, né? Já diminui muito o gasto que você previu lá na sua planilha, né? Porque também quem compra imóvel ocupado tem que prever na planilha de custos. Eu já ensinei isso aqui, vou continuar ensinando. Tem que prever na planilha de custos lá o valor que vai ser gasto aí para a desocupação, certo? Então vamos lá. Partindo da hipótese de que nós estamos naquela faixa ali de ocupantes que são a minoria e que não atendem a essa notificação para desocupação extrajudicial e batem o pé para ficar lá. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar da prerrogativa que o artigo 30 da Lei 9.514 nos dá. E o que o artigo 30 da Lei 9.514, que é a lei, né, da alienação fiduciária de imóveis, que é a lei que rege esse leilão extrajudicial que nós estamos falando, o que esse artigo diz? Ele diz que o arrematante tem o direito de obter uma liminar para desocupação em 60 dias. Então a lei diz de forma muito taxativa. Se você pegar agora a lei aí, se você abrir a lei aí, né, no Google, ou se você tiver uma outra ferramenta de pesquisa da sua preferência e pesquisar lá, Lei 9.514/97, artigo 30, você vai encontrar o termo reintegração de posse. Só que é uma impropriedade semântica da lei. Na verdade, o que o arrematante vai pleitear é a imissão na posse. E qual que é a diferença, né? Sem entrar na diferenciação acerca da natureza jurídica mesmo dos dois institutos, né? Só na questão prática, qual que é a diferença entre reintegração de posse e imissão na posse? A reintegração de posse é para quem teve um dia a posse e perdeu de forma injusta. Alguém tomou a posse de forma injusta e essa pessoa quer ser reintegrado na posse. A imissão na posse é para quem nunca teve a posse. Você tem a propriedade do bem, né, que é o caso do arrematante, mas nunca teve a posse daquele bem, né, em virtude daquele título que você tem de propriedade. E aí você vai entrar com a imissão na posse, porque você nunca teve, né, a posse do bem, correto? Então, lá no artigo 30, você vai encontrar o termo reintegração de posse, mas é uma impropriedade semântica com relação ao arrematante, mas isso a jurisprudência já resolveu. Quando você lê lá reintegração, leia-se, na verdade, imissão na posse. Então, não sendo atendida essa notificação, né, para desocupação amigável, você vai ingressar com essa ação de imissão na posse e a lei te garante a desocupação em 60 dias. E aqui eu chamo a atenção para um aspecto importante, um aspecto muito importante para vocês, né, nessa condução da desocupação. Há juízes, né, uma minoria, mas há ainda juízes que postergam a apreciação dessa liminar, desse pedido de liminar, né, ou mesmo entendem ali o entendimento jurídico dele, que não caberia ainda por não ter ali um perigo de dano e blá 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 blá. Veja só, não se esqueça do que eu vou te dizer aqui agora. A lei não permite que o magistrado faça esse tipo de divagação jurídica nessa ação. A lei não permite. A lei diz o seguinte, que o arrematante, eu estou traduzindo em linguagem o mais simplificada possível aqui para vocês. A lei diz que o arrematante, munido da comprovação da propriedade, né, da aquisição da propriedade no leilão. Então você tem que pegar a carta de arrematação, registrar no cartório e pleitear essa ação de imissão na posse. A lei diz que, uma vez apresentada a comprovação de que aquela arrematação já integra o seu patrimônio, o juiz é obrigado a te dar a liminar para desocupação em 60 dias. Então, se acontecer de um juiz que querer inventar moda, né, que é uma minoria, viu? Uma minoria,
né? Hoje nós já temos, até por conta da qualidade dos profissionais também, né, que como eu militam nessa área do direito, né, os juízes têm tido já uma sensibilidade maior, né, uma análise muito mais correta do que a lei garante ao arrematante, e a maioria esmagadora dá essa liminar sem maiores complicações. Mas se acontecer de ser indeferida uma liminar dessa, você vai subir para o tribunal, né, aí do seu estado, né, com um agravo de instrumento, e vai argumentar que a lei não dá poder aí para o juiz, nesse caso específico, mensurar qualquer coisa que não seja a comprovação da arrematação e do registro da arrematação. O que a lei diz? Comprovou que arrematou, comprovou que fez o registro, quer dizer, comprovou que aquela arrematação integrou o seu patrimônio, o juiz não tem o que discutir. Ele tem que dar desocupação, uma liminar para desocupação em 60 dias, ok? Isso nos leilões extrajudiciais. Mas veja bem, antes de nós entrarmos aí para a questão dos leilões judiciais, é importante que você saiba que atualmente a desocupação não é um problema. Ela já foi um problema muito grave lá atrás. E aí ficou meio que registrado aí, né? Na história e nas histórias que contam, né, um certo preconceito com a arrematação de imóveis ocupados. Então eu quero tranquilizar vocês. O que você tem que se preocupar é de comprar um imóvel ocupado sem fazer a avaliação ali de risco necessária. E essa avaliação de risco é muito simples. Você vai ver se o procedimento do leilão está correto, né? Eu tenho ensinado aqui, né, e continuarei ensinando a vocês sobre isso. E você tem que verificar se não tem nenhum outro tipo de ação em andamento, né, em que o devedor tenha obtido uma liminar para ser mantido na posse, mesmo na eventualidade de uma arrematação, certo? Então, aqui você tem nos leilões extrajudiciais uma ferramenta muito poderosa que a lei te concede, que é a ação de missão na posse. Mas você vai facilitar muito esse trabalho se você seguir esse passo a passo que eu te ensinei aqui. Primeiro planejar, primeiro evitar o risco, né, de comprar um imóvel que tem alguma pendência de discussão lá entre o devedor e o banco, né? E há casos em que o devedor tem até liminares deferidas, né, a seu favor para ser mantido na posse. Segundo passo, analisar o procedimento do leilão, né, principalmente com relação nos leilões extrajudiciais às intimações necessárias, né, da data do leilão, né, e tudo mais, do checklist que a gente tem ensinado aqui também, né. Quando você faz esse planejamento e você dá esses passos de forma muito precisa, você já elimina aí o risco totalmente. Você tira totalmente o risco de comprar e não tomar posse do imóvel que você arrematar, viu? Então, por isso que eu digo, leilão de imóvel não é para improvisador, não. Leilão de imóveis é para quem sabe onde está e onde quer chegar, e para quem não tem preguiça de planejar. Viu? Porque o improvisador, na verdade, ele é até alguém, né, bem intencionado, ele tem aquela vontade de crescer, mas ele não tem disposição. Ele não tem disposição para sentar, estudar, planejar e fazer algo que realmente, né, seja algo que vai evitar que ele corra um risco, né? Principalmente quando se trata de investimento. A gente tem que, né, minimizar o nosso risco máximo. E aqui nos leilões você consegue afastar esse risco. Você consegue afastar esse risco. E o que é bom, né? O que é muito bom nos leilões? Você, aprendendo a arrematar da forma correta, você indiscutivelmente, né, vai poder planejar e vai alcançar a sua independência financeira. Quando eu digo independência financeira, é você poder optar realmente até lá na frente se você quer continuar a fazer o que você está fazendo como atividade principal. Porque o investimento em leilões de imóveis, ele te dá essa possibilidade. A lucratividade é muito grande, né? Mas não é algo para pessoas que querem improvisar, viu? Nunca se esqueçam disso. Não improvise nos leilões de imóveis, certo? Então aí nós já falamos aqui da desocupação, né,
meio que desmistificamos, né, esse preconceito com os imóveis ocupados para arrematação e disponíveis para arrematação nos leilões extrajudiciais. Agora nós vamos falar dos leilões judiciais, onde você também vai encontrar muitas oportunidades. Oportunidades assim excelentes de você, né, ter um lucro significativo. E a minha meta sempre, a minha meta, e é o que eu quero ensinar para vocês aqui, é que é possível você dobrar o seu capital a cada 12 meses com um leilão de imóveis. Eu coloco sempre 12 meses, por quê? Porque como que funciona essa lógica de dobrar o seu capital a cada 12 meses? Essa lógica funciona assim: você arremata um imóvel, né, por um valor ali com os descontos que a gente sabe que existem nos leilões de imóveis, tanto judiciais quanto extrajudiciais, e aí você vai colocar ele à venda, né? Você coloca ele à venda e eu estimo sempre um prazo de 1 ano para venda, né? Porque o meu compromisso é que você dobre o seu valor investido a cada 12 meses. Só que o que acontece, né, na verdade, como via de regra mesmo, é que a pessoa ela vai dobrar em menos tempo, né? A média aí é de 6 a 8 meses você consegue vender o imóvel que você adquiriu, se ele tiver aí um valor de arrematação de até 500 mil reais, que seria um imóvel de valor de mercado de até 1 milhão de reais, né? De até o teto de 1 milhão de reais, né? Como valor de mercado. Mas veja bem, como funciona esse método que eu desenvolvi no meu escritório? Eu oriento os meus clientes assim: você vai entrar no leilão, nós vamos arrematar o seu primeiro imóvel e vamos trabalhar aí com a hipótese de que o nosso cliente aqui hipotético tenha 100 mil reais disponíveis para arrematar, como valor de arrematação. Ele vai arrematar um imóvel com 50, 60, 70, 80% de desconto, né? De 50% a 80%, mas nós vamos trabalhar com o percentual mínimo aí que a gente busca, né? Que o percentual mínimo que nós buscamos é que a arrematação seja de 50% do valor de mercado. Ele vai arrematar então um imóvel por 100 mil reais, um imóvel que ele vai colocar no mercado para vender por 200 mil reais, correto? Dentro do nosso planejamento, ele tinha 100 mil reais, ele vai ter 200 mil reais daqui 12 meses na conta dele. Pode acontecer antes, é o que tem acontecido, mas eu sempre coloco 12 meses. Porque quando você vender com menos tempo, você vai falar: poxa vida, realmente eu estou no caminho certo. E a intenção é que você acredite. Sabe por quê que a intenção é que você acredite? Porque os leilões de imóveis podem mudar a sua vida. Definitivamente mudar a sua vida. É uma ferramenta de geração de riqueza que não existe outra igual, e você não precisa de muito dinheiro para começar, né? Tem gente começando nos leilões de imóveis aí com 20 mil reais, arrematando terrenos que aqui mesmo umas 4 lives atrás aí, né, umas 4 semanas atrás, na realidade, uma seguidora nossa entrou aqui, disse que aplicou o nosso método e conseguiu arrematar um terreno, né, na cidade dela por 30 mil reais, e o terreno valia 60 e poucos mil reais. Né? Então 30 mil reais e 20 mil reais você vai começar no investimento de leilões de imóveis. Mas vamos lá, como funciona? Daí você planeja a primeira arrematação, arremata e planeja a primeira colocação desse imóvel no mercado, vende ele, contabiliza o lucro em 12 meses. Se a pessoa quiser parar com aquele lucro, ela dobrou o capital dela, né? Ela tinha 100 mil, ela tem agora 200 mil na conta. Mas o que eu indico não é isso. O que eu indico é que você coloque esses 200 mil novamente no mercado. Novamente. Pelo menos por 3 ciclos seguidos. Se você quer realmente, você já vai estar gerando riqueza, né? Gerando renda, né? Com 100 mil reais, se você arrematar em 1 ano e vender e consumir aqueles 100 mil reais ali, né? De lucro. Você já vai estar gerando uma renda que você dividir por 12 aí dá quase 10 mil reais por mês. Mas a intenção não é essa. A intenção é que você tenha independência financeira. Se você começa com 100 mil reais e você consegue fazer 3 ciclos, aí você terá
realmente atingido um patamar que dali para cima, você não vai voltar, você vai só subir. Por quê? Olha só, quando você pega aí, você tinha 100 mil reais, e aí você tem 200 mil depois de um ano, e você reinveste esses 200 mil, você já vai arrematar um imóvel aí na média de 300 a 400 mil reais de valor de mercado, né? Então, 350 a 400 mil reais de valor de mercado. Vamos supor que a gente não consiga, né, mais do que 50% aí, né, se você for lá, eu sempre falo, pessoal, tem um link lá na minha bio aqui no Instagram, onde eu mostro uma arrematação de um cliente que ele multiplicou por quase 8 vezes, né, por 7 vezes, 7,95 vezes o valor que ele investiu em uma única arrematação. Então veja só, um ano, quem partiu de 100 mil reais, um ano, meta, ter 200 mil reais na conta. Aí você pode optar de pegar esses 100 mil reais e gastar ele, fazer ele como uma renda anual sua ali, ou fazer a coisa correta, na minha opinião, a coisa correta é jogar ele novamente numa nova arrematação. E aí você vai arrematar um imóvel, né, por 200 mil reais que vale 400 mil reais de mercado, de valor de mercado. Tá vendo aí? Isso tem acontecido. Tá vendo aí como que é a lógica da coisa? Isso acontece a todo momento, desde que você seja um planejador, não um improvisador. E você vai pegar, comprar esse imóvel de 400 mil reais e aí começa novamente a correr o reloginho dos 12 meses. E você vai vender esse imóvel. Quer dizer, você partiu de 100, 12 meses você tem 200. Você comprou um outro imóvel, mais 12 meses, você vai ter 400 mil reais na sua conta. E aí você pode também optar, mais uma vez, você vai falar, não, vou fazer o seguinte, comecei com 100 mil, eu vou tirar, eu tenho 400 mil, eu vou tirar 200 mil aqui e vou investir mais 200 mil. Só que eu ainda não indico, que você... Eu indico que você ainda nesse estágio aqui do que eu estou te falando, você reinvista. Porque você com 400 mil, você vai comprar um imóvel de média de valor de mercado de 800 mil reais. Olha só aonde você vai ter chegado com 2 anos e pouco de investimento, começando com 100 mil reais. E aí você vai vender esse imóvel, né, depois de um ano, que daí você está fazendo o ciclo de 3 ciclos, né, de 12 meses, e aí você vai vender ele por 800 mil reais e contabilizar o seu lucro. Aí aqui, nesse ponto, eu já acho que você pode já, né, usufruir aí fazer um saque, digamos assim, né, do seu planejamento, né, tudo planejado, mas reinvestir a maior parte desse dinheiro até você se tornar um milionário. Isso é possível, começando com 100 mil reais. Então a nossa meta é sempre, a cada 12 meses, dobrar o seu valor investido. A cada 12 meses, dobrar o seu valor investido, até que você chegue naquele patamar que te dê independência financeira. E isso é muito, mas muito mesmo, é algo que realmente acontece, né? É algo que a gente vê acontecendo todos os dias para quem sabe planejar a arrematação, certo? Então vamos lá, nós estamos agora partindo para a segunda parte aqui da live, que é e a desocupação dos imóveis nos leilões judiciais. Bom, os leilões judiciais, eles têm uma característica que talvez você não saiba, né? Mas uma característica que dá muito mais segurança ainda para o investidor. Por quê? Porque com a mudança do Código de Processo Civil em 2015, o que aconteceu? O legislador, ele houve por bem colocar na lei, de forma expressa, que o juiz, no leilão judicial, e veja só, uma diferença existe aqui fundamental. Lá no leilão extrajudicial, que nós aprendemos aqui sobre a desocupação, não há participação do juiz no leilão. O juiz vai participar na desocupação se você entrar com ação de missão na posse, se for necessário, né? Porque nós também ensinamos aqui que a notificação tem resolvido muito, né? Assim, 80% das desocupações. Mas aqui, nos leilões judiciais, quem faz tudo é o juiz.
o juiz que faz o leilão. Ele nomeia um leiloeiro, ele acompanha todos os atos do leilão, o leilão ocorre dentro já de um processo, né, judicial. Então aqui o Código de Processo Civil é que rege esse tipo de leilão. Lá na lei, lá no leilão extrajudicial que nós estudamos aqui, quem rege é a Lei 9.514 de 97, correto? Então veja só, nos leilões judiciais, o que o Código de Processo Civil diz? O Código de Processo Civil diz assim: arrematado o imóvel, o leiloeiro vai lavrar um auto de arrematação. Né? O auto vai constar ali que o imóvel foi arrematado por fulano de tal, pelo valor de lance tal, que foi um lance vitorioso, consta tudo ali do leilão. O leilão foi encerrado tal hora, conforme previsto, tal. Esse auto de arrematação é juntado no processo e começa a correr um prazo de 10 dias úteis. Após esse prazo de 10 dias úteis, vai ser expedida a carta de arrematação. Que a carta de arrematação, ela não se confunde com o auto de arrematação, viu? O auto de arrematação, ele é lavrado pelo leiloeiro assim que acaba o leilão. E aí vai assinado ali pelo leiloeiro, pelo juiz e pelo arrematante. Nesse momento, a arrematação já é considerada pela lei perfeita e acabada, né? Indiscutível. Quem quiser anular tem que entrar com ação própria, né? Uma outra ação judicial para tentar anular. Não pode mais tentar ali no meio do leilão, ali, no meio daquele processo em que ocorreu o leilão judicial, qualquer tipo de argumentação, certo? Então lavrou-se o auto de arrematação, espera-se um prazo de 10 dias. 10 dias úteis, né? Para a expedição da carta de arrematação. A carta de arrematação, uma vez expedida, ela equivalerá à escritura de compra e venda do imóvel. Né? É com essa carta de arrematação que você vai levar lá no cartório de registro e vai registrar o imóvel no seu nome e transferir a propriedade para o seu nome, né? Como arrematante. Mas veja bem, olha que beleza! Olha que coisa magnífica que o legislador em 2015 fez, né, no Código de Processo Civil. Lá no Código de Processo Civil, a partir de 2015 e atualmente em vigor, consta que no momento em que o juiz expedir a carta de arrematação, naquele mesmo momento que ele falar assim, ó, passou já o prazo de 10 dias úteis da lavratura do auto, peça-se a carta de arrematação, o que a lei diz? A lei diz assim, olha juiz, você também, na hora que você expedir a carta de arrematação, você tem que mandar desocupar o imóvel de ofício. Você tem que dar um despacho determinando, viu juiz? Não esqueça, você tem dever de proteger o arrematante que arrematou aí o imóvel ocupado. É isso que a lei está dizendo para o juiz. Você tem que dar um despacho mandando expedir a carta de arrematação e mandando ao mesmo tempo expedir um mandado de missão na posse. E esse mandado, ele é expedido sem que o arrematante tenha que entrar com ação. Olha que beleza. É o que a lei determina. O arrematante não precisa entrar com ação judicial para desocupação nos leilões judiciais. É de ofício. Expediu a carta de arrematação, o juiz vai expedir o mandado de missão na posse. E aí aqui o oficial de justiça vai lá para desocupar, né? E ele vai utilizar de toda a força e todo o poder que o Estado tem, né? Para fazer com que as suas decisões judiciais sejam cumpridas, inclusive requisitar reforço policial se for o caso, né? E aí aqui, para encerrar, eu vou ensinar algo para vocês que serve para as duas modalidades de leilão, porque eu já recebi muita indagação, né, principalmente aqui no direct aqui do Instagram, e eu já recebi muita indagação, mas professor, é o seguinte, Carlos, é o seguinte, e se eu já ouvi falar que há devedores que acordam de madrugada quando estão nessa situação e saem para trabalhar mais cedo e voltam tarde da noite para correr do oficial de justiça, não encontrar ninguém em casa, como que é possível? Aí eu vou ficar esperando quando que vai conseguir achar esse devedor, blá blá blá, tá. Eu vou ensinar para vocês aqui algo que está na lei. Não fui eu que inventei, né? Não sou o inventor da roda, mas eu utilizo isso muito no meu escritório. Né? Tá na lei. Quando isso ocorrer, você pode pedir, e eu já peço, viu? Eu já peço na petição inicial, lá quando leilão extrajudicial, que eu tenho que entrar com ação de missão na posse, e peço através de uma petição para o juiz, né, incidental, né, quando é emissão na posse,
de ofício nos leilões judiciais. O que eu peço? Eu peço assim, excelência, eu venho, né, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, de forma antecipada já pedir que, se houver algum indício de que o ocupante está se esquivando, né, de receber as intimações desse juízo, que Vossa Excelência determine a intimação por hora certa. E aí é batata, ele vai deferir essa intimação por hora certa. E o que quer dizer essa intimação por hora certa? Vou explicar de forma bem simplificada. Quer dizer que essa intimação, se o devedor lá, o ocupante, ficar fugindo do oficial de justiça, se ele não for encontrado no prédio, o oficial de justiça pode intimar até o vizinho dele. Dizer, olha, vou certificar que eu estive aqui, não encontrei ele, né? E que eu vou voltar amanhã, tal horário, por isso que chama intimação por hora certa. Se ele não tiver, ele vai ser considerado intimado para todos os fins. E aí o oficial de justiça intima ali o vizinho, ou o porteiro, ou o zelador, né, ali daquele prédio, ou se for casa, né, que não seja de condomínio, um vizinho do lado, né, ele intima ali e ele volta no outro dia naquele horário. Se o devedor estiver lá, ele faz a intimação pessoal. Se o devedor não estiver, ele vai certificar para o juiz que a intimação está feita, pronta, perfeita e acabada, e que ela foi feita na modalidade de intimação por hora certa, né? E isso quer dizer que o prazo para o devedor desocupar o imóvel já está correndo de imediato, certo? Se ele não desocupar, ele vai ser retirado de lá. Então, assim, o que eu quero deixar bem claro para vocês é que é algo muito injusto que algumas pessoas ainda dizem que comprar imóvel ocupado em leilão é uma fria, porque não é. Né? O que é uma fria é você entrar nos leilões de imóveis ou em qualquer outro investimento sem ter conhecimento e sem fazer um planejamento. A falta de conhecimento e de planejamento, ela atrapalha qualquer tipo de empreendimento que você for, né, colocar. Não adianta falar assim, olha, hamburgueria tá dando dinheiro, tem gente ganhando muito dinheiro com hamburgueria e eu tenho um capital aqui, vou lá e monto uma hamburgueria. Não é assim. Primeiro eu tenho que fazer um cardápio, aprender como que eu faço o cardápio, aprender, né, para saber a preferência, né, que tem mais no mercado para facilitar a venda. Eu tenho que aprender a quantificar, né, o material que eu vou precisar comprar para atender o meu público que vai na minha hamburgueria. Eu vou precisar estudar o mercado para saber qual que é o ponto melhor. Então, o que eu estou querendo dizer é que todo negócio que você entrar, você não pode improvisar, porque se você improvisar, você vai quebrar. Então aqui nos leilões é a mesma coisa, só que aqui tem uma característica que o diferencia e muito. Os leilões de imóveis têm uma característica que diferenciam esse mercado e muito. É que aqui a responsabilidade pelo lucro é toda sua. É sua. Se você pegar o seu dinheiro hoje e colocar na bolsa de valores, né, a responsabilidade não é sua. Porque você está vulnerável ao mercado, né? O mercado tem uma série de questões que abalam o mercado financeiro, né? E que eu já vi pessoas perderem tudo, né? Que colocaram lá na Bolsa de Valores. Mas eles não têm o controle do que acontece, né, no mercado de ações. Agora, no investimento de leilões, além de você ter um lucro muito maior, mas infinitamente maior, eu estou falando de dobrar o seu capital a cada 12 meses, né? Você tem o controle sobre o risco. Você afasta totalmente o risco com o simples fato de você planejar, né? Planejar sabendo planejar, né? E aí você também pode estar se indagando, mas eu vou ter que estudar muito para entrar? Não, não é um bicho de 7 cabeças, né? Você tem que saber o básico, né? Você tem que saber aquilo que é essencial para entrar nesse mercado. Saber planejar, saber analisar, né? Não se assustar com os imóveis ocupados. Não faça isso porque você estará perdendo, né, oportunidades aí de ter lucros gigantescos, né? E realmente dá assim uma alavancada mesmo no capital que você tem, né? E muitas vezes tem pessoas que entram até mesmo sem ter capital
entrando, né, na modalidade de leilão, comprando financiado os imóveis, né? E é possível você comprar financiado os imóveis nos leilões extrajudiciais e vendê-los mesmo financiado, né? E aí você quita, né? Você vende com lucro, quita ali com o valor do capital e pega o lucro para você, né? Numa técnica de alavancagem que eu já ensinei bastante aqui também e vou continuar ensinando, certo? Então, assim, o que eu quero que você saiba é que a lei te protege como arrematante, você tem todo o direito de tomar posse do imóvel que você arrematar e mais, né? E mais, você não precisa se assustar com os imóveis ocupados. O que você tem que se preocupar, né, é em não improvisar. Não improvise, não improvise. Tenha disposição, né? Tenha atitude de vencedor, né? O vencedor, ele tem disposição para ir atrás daquilo que ele quer. E eu falo para vocês aqui sem medo de errar. Quem acreditar nos leilões de imóveis hoje, ainda é tempo. Quem acreditar hoje não vai se arrepender. Os leilões de imóveis já estão enriquecendo muita gente, né? E vão enriquecer, vão tornar muitas pessoas ainda milionários no nosso país. E é uma forma legítima, né? Que é o que é melhor, legítima de você ganhar dinheiro, né? É uma atividade que, se você se dedicar, se você fizer esses ciclos que eu faço, que eu ensino de 12 em 12 meses, dobrar o seu capital, vai chegar o momento que você vai trabalhar no seu emprego, que às vezes você não está muito feliz, né? Ou na sua sociedade que já está capenga e que você não aguenta mais. Vai ser uma faculdade para você e não uma obrigação você trabalhar lá. Porque você vai poder simplesmente falar, eu vou mexer aqui com o meu empreendimento, que eu estou faturando muito bem, arrematando com leilões de imóveis. Isso é possível. E é possível mesmo que você comece com pouquíssimo capital. Basta saber planejar. Eu vou ler aqui o que o pessoal escreveu para nós aqui. O doutor Ayorley aqui. Muito obrigado por partilhar com tudo tão importante. Eu que agradeço, viu? Doutor, agradeço muito. Vamos ver aqui. Tem mais gente aqui que falou alguma coisa? Se houver uma ação judicial, obrigatória a informação no edital? Sim. Sim. O edital, ele tem que conter, né? No edital tem que conter tudo, né? Tudo, né? Tudo que é de interesse, que pode impactar na sua arrematação, correto? Então é obrigatório constar tudo no edital, tudo com relação ao imóvel, né? Inclusive eventuais penhoras em outros processos, e aí não se assustem, porque se tiver penhoras em outros processos e esse imóvel for num leilão judicial, a sua arrematação ela vai se sobrepor às demais penhoras. E aí o que você tem que fazer nesse caso? Você tem que informar os juízes que você arrematou, tá certo? Os juízes dos outros processos. Então é obrigado, tá no edital sim, tá bom? Vamos ver se tem mais alguém aqui pedindo alguma explicação. Se houver ação judicial obrigatória, sim, ele repetiu aqui. Já existiu algum caso em que o ocupante foi notificado e detonou o imóvel proposital e saiu? Isso aí, muito bom, viu? Muito obrigado até por você dizer isso. Hoje, atualmente isso não acontece. Não acontece. Por que não acontece? Não estou dizendo que não possa acontecer, mas não acontece mais. Lá atrás, né? Há muito tempo atrás acontecia, né, até com uma frequência não desejável, né? Só que atualmente não, sabe por quê? Porque esses depredadores dos imóveis começaram a ser responsabilizados na justiça, tanto civilmente quanto criminalmente. Então, atualmente é muito... Eu mesmo, né, nunca me deparei na minha carreira, e olha que eu tenho 22 anos de advocacia já, eu nunca me deparei, né, com nenhum ato desse de vandalismo, assim, né, da pessoa quebrar tudo o imóvel, né? Eu sei que já aconteceu com frequência muito tempo atrás, mas o fato é que eu mesmo, já sendo um advogado antigo, graças a Deus nunca tive essa experiência, né? Então vamos ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que não. Tem sim. Tema de grande importância para os investidores e orientações aos advogados que irão assessorar os novos proprietários. Exatamente. Muito obrigado aí, viu, doutor Eduardo?
Parabéns, professor, sucesso, obrigado. Já estou me preparando. Parabéns, professor, obrigado. É isso aí, gente, é isso aí. Muito obrigado mesmo. Eu fico muito feliz, viu? Fico muito feliz. Eu estou intensificando essas lives aqui, né? Eu estava fazendo aí uma vez por semana, mas eu decidi fazer 3, 4 vezes por semana, porque tem muito conteúdo, muito conteúdo. E você que realmente quer aprender, pega lá da primeira live, que nós já temos quase um curso aqui gravado no Instagram, viu? Tudo para vocês, gratuitamente. Muito obrigado mesmo. Se gostou, dá o likezinho aí e compartilha, né? Para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, porque nosso propósito aqui é ensinar sem restrição alguma, é passar conhecimento sobre leilões de imóveis, tanto judiciais quanto extrajudiciais. Um bom final de semana para vocês, viu? Uma boa sexta-feira, que vocês tenham aí um final de semana de muita tranquilidade com as suas famílias. Que Deus abençoe. Um abraço.